A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o Presbítero Reis. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Reis em Cristo. Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, do Deus vivo, como sempre digo, para que cadeias sejam quebradas e que verdadeiramente pessoas sejam transformadas pelo poder pleno do Espírito Santo de Deus. Bom, amados, nós temos aqui por hábito de dar estudo da palavra de Deus, porque a própria palavra diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo sofre por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E o mundo está caminhando exatamente desta forma. E hoje, a lição de hoje, ela é muito pertinente, muito atual. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: a sutileza da imoralidade sexual. A sutileza da imoralidade sexual. E esse tema, ele vai ser dividido em 3 tópicos. Hoje vamos falar apenas do primeiro tópico, de como foi formada, a sutileza, a revolução sexual. Então, primeiramente, quando nós falamos da sutileza da imoralidade sexual, em nenhum momento nós dizemos que o sexo ele é imoral, mas a forma como ele é conduzido, aí sim, vai fazer uma grande diferença na vida do ser humano, na vida daqueles que amam a Deus ou na vida daqueles que pensam estar fazendo certo, tendo muitas das vezes consciência de que estão fazendo errado. Como assim, irmão? Porque, claro, se alguém é casado e vive no adultério, ele tem ou não tem consciência? Claro que tem. Se alguém não é casado e vive numa relação, claro que tem. Mas o mundo ele caminha para isso, dizendo que não tem nada a ver, não é bem assim, Deus ama a todos de qualquer maneira, é o vinde como estáis e permaneça. E isso não é verdade. Para isso, que este canal, Reis em Cristo, ele vem até você, para que você seja esclarecido. Nós amamos você, mas amamos tanto, e Deus também, que nós queremos ver você no céu conosco. Amém? Portanto, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sutileza da imoralidade sexual. Bom, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz algo muito interessante. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Bom, aqui nós vemos muitas vezes, bem claro aqui está no texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que o pecado que o homem comete, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que tem um relacionamento, ele peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Existe uma junção de almas, corpo, alma e espírito. Todos nós somos corpo, alma e espírito. E tem um espírito que prevalece em nós, tem um espírito que comanda a nossa alma. Tem um espírito, ou o espírito de Deus, ou o espírito do mundo. E esses espíritos, quando eles se acoplam no mesmo sentido, no mesmo querer, no mesmo pensar, pode levar para uma boa ação, como para uma má ação. Amém? E é isso que ele está falando aqui, que fugir da prostituição. Por que ele fala fugir? Não adianta, por exemplo, nós orarmos e estarmos perto daquilo que não convém. Não adianta nós falarmos que oramos, temos Deus, mas estarmos em situações que vai nos levar a pecar. Então ele fala que fugir. Nessa hora não adianta orar, temos que fugir, como foi o exemplo do próprio José. Ele não ficou ali pensando nem questionando, amém? E nem olhando para a mulher de Potifar. Ao mesmo tempo, ele começou a fugir, correr. Ele não quis ficar naquele momento, porque ele sabia que apenas orar não ia ser o momento ali. O momento era realmente fugir daquela aparência do mal que ia levá-lo a pecar, amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20, se você puder me acompanhar aí. E vamos ler também, anota aí, Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 28. Bom, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 20 diz: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi, pois, da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Romanos capítulo 1 diz: Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Amém? Até aí, querido? Então nós deixamos aqui bem claro que relacionamentos que não convêm, primeiro, e nós temos muitas das vezes a consciência de que não convém, vão levar a uma consequência. Pessoas muitas das vezes em relacionamentos homossexuais, aonde o mundo de hoje aplaude e colocam que as pessoas que Deus não faz essa acepção, e a própria palavra, como eu já disse, porque nós estamos aqui com referências para não falar que nós falamos de nós mesmos. A nossa regra de fé em prática, você que está neste canal Reis em Cristo, ela é a Bíblia, ela é a nossa regra de fé em prática. Por isso que nós temos que entender que se ela é a nossa regra de fé e prática, é nela que nós temos que nos agarrar e é nela que nós temos que viver, amém? Da forma que Deus quer e que Deus fala na sua palavra, que é atual, é futurística e jamais será errada nos olhos daqueles que verdadeiramente creem no Deus vivo, amém? Então nós vamos ver situações relacionadas à sexualidade neste tema, como eu já disse de hoje, da imoralidade, né? E vamos destacar então no primeiro tópico a revolução sexual, que provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada, ao ponto de até alguns pais permitirem os namorados de suas filhas ou vice-versa dormirem no mesmo quarto. E eles alegam o quê? Estão mais seguros aqui do que seguros na rua. Não, queridos, tem demônios ali tendo relacionamento. Tem pessoas que não têm temor e automaticamente estão sendo manipulados pelo inimigo. Então, da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Sabe, querido? Então nós vamos agora ver um pouquinho essa revolução, que infelizmente, a gente fala em revolução, muitas das vezes a gente pensa que a coisa vai melhorar e está indo de mal a pior, mas a palavra já diz isso. É necessário que a iniquidade aumente e o amor esfrie. Amém? Então nós vamos falar primeiro sobre o novo paradigma, para a sexualidade. Então o paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. E dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Você pode conferir em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Então, relacionamento, querido, heterossexual e monogâmico. Amém? Gênesis 1, 27, que diz que Deus formou homem e mulher, macho e fêmea. O relacionamento, a procriação, o crescimento da população só se dá entre casais heterossexuais. Homossexuais não podem produzir, não podem, porque o que Deus criou é ponto final. O que Deus falou e determinou é ponto final. Então é por isso que diz aqui, as relações sexuais deveriam e devem ser heterossexuais e monogâmicas. Sabe o que é isso? Um homem e uma mulher somente. Amém? Então nós vamos ver então que essa revolução sexual, ela começa a criar uma quebra de tabu. E isso foi a partir do que ano? Dos anos 60, onde o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. E com a chegada da TV, então, nem se fala, irmãos? Vocês estão lembrados aí que as novelas, elas começavam com aqueles beijos, muito mal era aquele beijo como nós vemos aí, um beijo aí excessivo, nudez aí. Então a contracultura chega com muita força e de uma forma muito mais perigosa nos lares. E é isso que foi pior, querido, porque as televisões e as novelas foram entrando e fazendo a cabeça das pessoas. Ou seja, o inimigo é tão astuto que ele entende que através de uma televisão, e presta atenção no que eu vou te dizer, através de uma série, por mais que ela seja importante, eu dei aquele arzinho, de coitadinho, não sei, ele está levando, ele está conduzindo a sua mente, muitas das vezes, e a maioria das vezes nessas televisões,
tá? Para caminhos errados. Não estou aqui fazendo apologia para você não ter televisão em casa, mas eu quero sim que você saiba ter domínio próprio para escolher o que você vê, o canal que você abre, o canal que seus filhos abrem. Será que vale a pena um filme de violência? Será que vale a pena um filme pornográfico? Será que vale a pena um filme onde os valores entre homens e mulheres são detratados e os de fora são merecedores? Será que vale a pena o crescimento de homossexuais como eles fossem agora, né, a nova linha, né, de conduta de relacionamento, e os heterossexuais têm que ficar calados e chamados de homofóbicos? Então é isso que nós vemos aqui. A televisão entrou de uma forma sutil e dentro dos lares até hoje ela começa a fazer maior bagunça. E o pior, muitos pais se calam. Ou seja, os historiadores então eles observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Então você vê, antigamente falar de aborto era um crime, hoje não. Sabe, falar de fornicação, uma menina de menor, era um crime, hoje em dia não. Não tem nada a ver. Não, cada um tem que fazer a sua escolha. Não, é tudo bem, vocês têm que aceitar. Vai ver que a pessoa sempre foi assim. E a palavra diz, Deus criou macho e fêmea. Então dessa forma a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerado um tabu a ser quebrado. E a partir dos anos 80, cresce absurdamente a indústria pornográfica. E a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. E a relação sexual entre pessoas solteiras e o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos como uma forma natural, né? Onde o homem e mulher, mesmo sendo de Deus, tem que passar a compreender e fazer parte disso, que é abominável aos olhos de Deus. Bom, querido, esse é o primeiro tópico que eu queria falar por hoje para você, amém? Vai ficar aquele gostinho de quero mais, no próximo a gente continua, mas é só para você entender que a revolução não foi, na verdade, uma revolução, amém? Isso aí realmente foi uma forma grosseira e sutil que Satanás entrou, né? E ele entrou através da televisão, ele entrou através da pornografia, e ele continua ou não? Pergunta, ele continua ou não? Com certeza, querido, ele continua, sabe por quê? Porque os valores estão sendo quebrados, e a igreja evangélica, que deve levantar a voz, se cala. A igreja evangélica, eu estou falando da igreja evangélica genuína, a igreja evangélica sadia, a igreja evangélica que tem voz, essa igreja se cala, a sua voz é calada, porque o grande fervor da mídia, né, faz com que as pessoas sejam completamente destacadas, né, como pessoas que são ali, né, lesadas, pessoas que não têm entendimento. Não, a Bíblia já é obsoleto, estamos engolindo aí a ponto de pastores, né, pastores não, que infelizmente eu não considero, porque pessoas que vêm, né, falando mal de um hino da APA, pessoas que vêm casando e separando 4 vezes, pessoas que vêm fazendo igreja de homossexuais, sem nenhum temor ao Senhor e à sua palavra, como é que eu posso referir-me a essas pessoas como pessoas cristãs? Não, queridos, não são. São anátemas. São pessoas que verdadeiramente, né, estão justamente aí, discípulos de Satanás, usando de uma sutileza para dizer que não é assim, que é tudo a si mesmo, cada um faz sua escolha e no final Deus vai fazer uma grande festa e um banquete com todos em volta. Essa palavra, querido, que nós possamos entender. A televisão entrou, os anos 80, cresce a indústria pornográfica, mas ela não parou, ela continua crescendo, porque infelizmente até dói falar isso, mas até no meio cristão tem crescido pessoas, né, homens e mulheres com conhecimentos da palavra pleno, até mais do que eu, e que estão aí, né, na turma de não tem nada a ver, na turma de que Jesus é bonzinho, na turma de que no final tudo vai dar certo, e as pessoas estão entrando por esse chavão e achando que a igreja foi feita só para pedir a Deus e não para ter uma vida plenamente transformada, amém? Principalmente na sua área sexual. Bom, amados, então no próximo tema, dando sequência melhor a esse tema, no próximo tópico, nós vamos falar sobre as principais distorções de uma sexualidade sadia, amém? Que Deus abençoe a todos, queridos. Beijo no coração de todos, graça e paz. Você que faz parte desse grupo abençoado, amém? Rei dos Reis, um canal que vem para abençoar a sua vida e através da palavra de Deus levar a todos a um pleno conhecimento da verdade. Beijo no coração de todos, graça e paz.